Fala galera, hoje teremos a continuação da história desse anime. Quem não assistiu o primeiro vídeo, clica no card aqui em cima e corram lá. Mas antes de começarmos, já deixem um like e se inscrevam, logo chegaremos à marca de 1000 inscritos. E isso vai ser um sonho realizado galera, conto com a ajuda de todos vocês, beleza? Bora pro recap. Esse episódio já começa com Caim lutando contra um dragão gigantesco. O garoto acerta um ataque na cabeça do bichão e ele vai de base. Após isso, ele vai checar seus status e nota que subiram absurdamente e até conseguiu o título de Inimigo dos Monstros e Aniquilador de Dragões. Mais tarde, é mostrado Caim e sua família indo para a capital. Ele já tem 10 anos e tem que participar de uma cerimônia especial para nobres. Enquanto estão indo, Caim pergunta se irá demorar muito para chegarem. Seu pai fala que cerca de uma semana se não aparecerem monstros. Caim usa sua magia de buscar para ver se tem algum por perto. E surpreendentemente, há algumas dezenas deles 3 km à frente. Seu pai fica impressionado ao ver que ele consegue detectar monstros a uma longa distância. Caim fala que eles estão atacando humanos e devem ir logo. O garoto, ao ver que não daria tempo, usa magia de vento e sai correndo bem rápido na direção dos monstros. Chegando lá, ele nota que vários humanos já foram de base e muitos estão feridos. Ele decide atacar e vai eliminando um por um com magia. Os monstros se aproximam da carruagem e ele vê que não poderá usar mais magia de vento, senão ele acertaria quem estava atrás dos monstros. Caim então pega sua espada e maceta todos os monstros restantes. E após isso, ele trata de curar os feridos e recolhe os corpos de quem já foram de arrasta para cima. Após isso, seu pai chega e nota o brasão da família real na carruagem. E lá dentro, duas garotas saem, a princesa Telestia e Silk, uma nobre. Os dois se ajoelham diante delas e elas agradecem Caim por salvá-las. Caim nota que elas estão mentalmente abaladas e usa uma magia com efeito calmante nas duas. E logo, elas relaxam e ficam muito bem. Elas novamente o agradecem e se apresentam a ele. Silk diz que viu tudo pela janela e fala que ele foi incrível, e nesse momento, as duas nobres começam a brigar por Caim. Elas perguntam para onde ele está indo, e ele responde que estava indo para a capital. Elas ficam muito felizes e dizem que também estão indo para lá. Logo elas arrastam Caim para dentro da carruagem, enquanto ele grita por socorro para o seu pai, que fica chocado e não entende nada do que aconteceu. Enquanto estão indo, as duas ficam juntas dele e começam a abusar do coitado. As duas falam e quando eles pararem, irão dormir os três juntos. Eles chegam à cidade e Caim tenta se despedir, mas elas o agarram e falam que ficariam com muito medo sem ele por lá. Caim, sem opção, acaba aceitando, desde que tenha um quarto bem grande e com camas separadas. Elas aceitam e mais tarde naquela noite, eles se preparam para dormir. Elas resolvem juntar as camas para ficar bem juntinhas com ele. Caim tenta protestar, mas elas novamente dizem que tem muito medo de monstros e que eles ataquem elas durante a noite. E com ele, elas se sentiriam mais seguras. Caim para de resistir e aceita. E no dia seguinte, Caim está cheio de olheiras, já que não conseguiu dormir nada. Eles seguem viagem por mais alguns dias e chegam no Palácio Real. Caim devolve os corpos dos soldados que foram de base na batalha e um cavaleiro agradece por permitir que eles tenham um enterro digno. Após isso, Caim descobre que marcaram uma audiência dele com o rei e fica meio nervoso ao saber disso. Ao chegar, o rei agradece pelo feito de proteger sua filha dos orcs e logo proclama ele, um garoto de apenas 10 anos, como um barão. E dá a ele uma mansão e 10 moedas de platina, que naquele mundo é dinheiro pra caramba. Após o rei falar isso, os nobres reclamam, já que ele é apenas uma criança. O rei os repreende e pergunta se alguém ali teria força para lidar com dezenas de orcs sozinhos, e logo eles ficam bem quietinhos. Após isso, o rei solicita falar em particular com Caim e seu pai. Eles vão e novamente o rei e seu assistente agradecem a Caim por salvar suas filhas, e dizem que agora devem falar sobre o futuro dele. Perguntam se ele não ficaria feliz em aceitar a mão de Teles e Silk, aquelas duas garotinhas. E falam também que ele não pode recusar, já que como elas dormiram com eles, elas não poderão mais noivar com ninguém. Caim, após muita pressão, aceita, e assim eles ficam noivos, mas só poderão se casar quando ficarem adultos.
Após isso, as duas garotas ficam felizes e falam em voz alta que nunca esquecerão as noites que passaram juntos e como seus corpos ficaram juntinhos. Após isso, os seus pais ficam bravos, e Caim, todo nervoso, tenta explicar que foi apenas por causa da posição das camas, e não é nada do que eles estão pensando. Após isso, Caim vai para casa e recebe um sermão de sua irmã e de seu pai. Falam que ele é muito conquistador. Um tempo depois, Caim vai à igreja da capital e entra em contato com os deuses, e conversa um pouco com eles. Os deuses dizem que estão muito entediados, e pedem para Caim usar o seu conhecimento da sua vida passada para criar um jogo para eles e para todo mundo se entreter. Em seguida, seu irmão o leva para uma loja de roupa de mulher, e ele fica muito desconfortável. Sai correndo e lá fora encontra uma amiga junto com o pai dela. Caim pede para dar uma olhada em sua loja e fica impressionado ao entrar, e sem perder tempo faz uma proposta a Tamanes, o pai da garota. Ele diz que quer criar algo recreacional e já tem a ideia em sua cabeça. Ele mostra para o comerciante que acha incrível e diz que vai produzir. Caim pede a ele um protótipo e entrega uma moeda de ouro a ele como investimento inicial, e o cara fica muito impressionado. Lá fora, ele encontra sua irmã, que ficou furiosa ao saber que ele fugiu dela. Porém, Caim já sabe como lidar com ela. Ele apenas faz alguns elogios e ela logo fica toda manhosa. No dia seguinte, Caim volta à loja de Tamanes e ele já terminou o primeiro protótipo do jogo, e jogam juntos para testar. O comerciante fica muito animado e diz que isso certamente venderá muito. Caim dá a ideia de fazer dois modelos, um mais simples para o povo em geral e outro mais requintados para a nobreza. E logo fica decidido a parceria entre eles. Eles rezam para o deus do comércio e meio que registram aquela patente, e de agora até 3 anos, eles são os únicos que têm permissão de produzir aquele jogo. Um tempo depois, a festa ao qual era o motivo inicial de Caim ir para a cidade começa, e lá ele encontra vários nobres. Nesse momento, ele encontra Silk e seu pai. Ela novamente agradece a ele por tê-la salvado, e Caim trata ela como trata sua irmã. Enche a garota de elogios e ela fica caidinha por ele. Esse moleque sabe das coisas. Enquanto ele está a elogiando, o pai dela se incomoda e interrompe. Fala que Caim sabe lidar muito bem com mulheres para alguém que tem apenas 10 anos. O pai de Caim explica que é por causa da irmã dele, e sempre fica feliz quando elogiam ela. Após isso, o rei aparece junto com Teles, sua filha, e Caim novamente elogia muito a garota, fazendo ela ficar totalmente na dele. O rei reclama com ele e pergunta o que o pai dele fez para criar um filho tão galanteador. Nesse momento, Caim mostra o jogo que ele criou para o rei, e ele acha interessante, e chama para a sala de recepção para mostrar mais sobre o jogo depois da festa acabar. Após isso, Caim se encontra com Silk e ficam conversando. Em dado momento, 3 garotos nobres vêm e procuram encrenca com Caim por ele estar junto com Silk. Caim os responde e eles chamam ele lá para fora para brigar. Caim aceita e logo vão. Lá fora, Silk fica agarrada com Caim, assim deixando o gordinho mais bravo ainda, já que ele morre de ciúme dela. Nesse momento, eles começam a invocar magias para atacar Caim. Fazem uma pose toda extravagante e conjuram sua magia. Mas diferente do esperado, uma pequena fagulha aparece e o próximo tempo. Assim como o outro, faz várias poses embaraçosas e conjura sua magia. Mas dessa vez, de terra. E assim como a outra, sai bem fraquinha. Silk, ao ver tudo aquilo, perde a paciência e briga com eles. Pergunta se eles não sabem com quem estão lidando. E diz que aquele atrás dela é Caim von Silford, o filho do marquês que logo aos 10 anos se tornou um barão. E que também, sozinho, lutou com dezenas de orcs para salvar a princesa e a própria Silk. Os garotos, ao verem quem é o garoto ao qual eles estão procurando briga, se ajoelham e pedem desculpas. Falam que já ouviram falar dele e saem correndo. Nesse momento, Silk diz que quer ter um encontro com Caim, e Teles chega nesse exato momento e pergunta o que eles estavam falando. Silk, ao falar do encontro, deixa Teles com ciúmes e ela diz que também quer ir. Caim aceita e diz que também terá um encontro com ela. E nesse exato momento, o pai dela aparece e pergunta o que ele iria fazer mesmo. Teles fala para ele que Caim a convidou para um encontro. O rei fica bravo e novamente briga com Caim. Um tempo depois, Caim mostra o jogo que criou para o rei, e ele acha muito interessante.
e pensa até em tornar um jogo exclusivo da nobreza. Mas Caim recusa e diz que quer usar ele como forma de entretenimento também para o povo em geral. Após ele falar isso, o pai de Silk fala com ele e soube que Caim convidou sua filha para o encontro, e ressalta que apesar do noivado deles estar definido, tudo ainda é segredo, e não devem chamar muita atenção em público. E o rei confirma que deve tomar muito cuidado. E assim se encerra o vídeo de hoje. E aí, estão gostando desse anime? Comente aqui embaixo o que mais chamou sua atenção. Já deixa também aquele like maroto e se inscreva para dar aquela ajuda braba. Estamos chegando a 1000 inscritos, conto com a ajuda de todos vocês, beleza? E por fim, deixei um vídeo sensacional aqui para vocês. Ele conta a história de Pouka, um necromante que em seus últimos momentos conseguiu conjurar uma magia de reencarnação e acabou vindo parar no Japão dos dias atuais no corpo de um garoto. Já cliquem aí na tela e confiram lá. Prometo que não se arrependerão, beleza? Fui!